Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 21 a 27. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 28 de abril de 2023. É sexta-feira. Pois é, fim de semana chegando. E aí, hoje, como eu falei, daqui a pouquinho, vou levar minha mãe ao geriatra. Pois é, e vai dar tudo certo, porque Deus já preparou todo o caminho. A nossa vida está nas mãos dele. Meu irmão e minha irmã, a minha vida, da minha mãe, do meu irmão, da minha prima, dos meus primos, está tudo na mão do Senhor, assim como a tua vida. Este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Vamos lembrar os versículos. Salmo 118, versículo 24. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, 22 e 23. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, versículo 5. Vamos lá, que eu estou me lembrando do Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Muito bem. E agora do meio, vamos lá. Hoje é seu aniversário, 28 de abril. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. E para você e para mim e para cada um de nós, vamos aos nossos versículos novos, vamos dizer assim, nossos 4 versículos novos. E antes disso, eu quero falar aqui do aniversário de uma mocinha muito especial, a Laurinha. Ela fez aniversário há 15 anos, no dia 26. Pelo que eu vi, foi uma festa lindíssima. Eu não pude estar, porque eu tô aqui em Nilópolis, né? A festinha foi lá em Araruama. Laurinha, eu te amo. Deus sabe disso. Como eu orei por você e como eu fiquei feliz em te ver nos vídeos, sabe? Como eu estou feliz pela tua vida. Que Deus continue te dando vida, te abençoando. Um beijo no teu coração. Um beijo para a mamãe Verônica, minha irmã, minha amiga, minha amada.
né? Um beijo aí para toda a tua família, tá bom? E hoje, 28 de abril, é aniversário do Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos, foi meu aluno no seminário. Pois é, você mesmo. Deus te abençoe, meu irmão. E olha, hoje é aniversário da Elaine Fernandes. Pois é. Ela foi minha aluna, gente, na quarta série, em 1992. E aí a gente se reencontrou aí pelo Facebook, ela e a turminha dela. Ó, Elaine, um beijo no teu coração, tá, lindona? E é aniversário também do Herbert Quaresma, aqui da Igreja Presbiteriana, que eu conheci aqui em Nilópolis, o irmão do Zwingli. Pois é, Herbert. Beijo no teu coração, Deus te abençoe. E você aí, minha irmã e meu irmão, cujo nome eu não falei, mas que faz aniversário hoje. Deus te abençoe. Vamos ao protocolo, vamos lá? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe com renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Deus nos abençoe com fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Deus nos abençoe com alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Deus nos abençoe com gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E aí, falamos aí nesses versículos, né? Das cartas de Paulo aí, 2 Coríntios, Filipenses, né? 1 Tessalonicenses e agora outra carta de Paulo aqui, já na sua despedida, nas saudações. E Paulo está aí saudando os irmãos e no final aí uma doxologia. Essa palavra doxologia, ela é toda grega, né? Doxa no grego clássico é opinião. E no grego alexandrino, que é o grego que vai entrar no Novo Testamento, aula de grego antes das 6 da manhã. Só você mesmo, meu irmão e minha irmã, para me ouvir. E só eu mesmo para falar, vou te contar. Então, doxa é opinião no grego clássico, lá na filosofia clássica, né? E no grego alexandrino, que é o grego do Novo Testamento, passa por uma alteração de sentido, alteração semântica para glória, ou seja, a glória de quem fala, né? A opinião de quem fala é a glória de quem fala. E logia, né? Que para a gente vai vir como logia, é um ensinamento, uma palavra, um discurso, né? Então, uma doxologia é um discurso sobre a glória, no caso, a glória de Deus, a glória de Jesus, a glória do Espírito Santo, né? Então, aqui, Paulo vai se despedir, tá se despedindo em Romanos 16, e no final tem essa doxologia, que provavelmente é um texto que foi encaixado depois. Por quê? No versículo 24, você tem a despedida. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E no versículo, a doxologia, que começa no versículo 25 e termina no 27, eu vou ler só um pedacinho do 27, depois eu volto. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Então, na minha Bíblia, diz que no verso 24, esse trecho é um trecho que se encontra em manuscritos mais recentes, ou seja, tem duas vertentes de estudo aqui.
ou a doxologia foi encaixada depois, como eu falei, ou o versículo 24, com essa despedida, com a bênção, né, foi encaixado depois, né? Tem duas formas de pensar isso. A questão é que é palavra de Deus, nos abençoa e a gente vai falar sobre ela agora. A nossa irmã Mary, lá do Novo México, nos Estados Unidos, traz para nós esse corte de Romanos 16, coloca como epígrafe Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. E coloca o seguinte título na meditação de hoje: em segundo plano. Ou seja, qual foi a leitura da Mary? A leitura dela foi falar dessas pessoas, principalmente aí do Tércio, né? Dessas pessoas que estão ali e que ajudaram o apóstolo Paulo no seu ministério. Porque na hora que ele vai fazendo aqui as saudações pessoais, as recomendações, que ele começa pela Febe, né, por essa irmã, e depois vai falando, a partir do versículo 3 de Romanos 16, quando ele vai falando as saudações, ele vai dizendo um pouco acerca de cada irmão, né? E aí, a partir do versículo 21, que é o corte, ele vai falar de Timóteo, né? Meu cooperador. Olha que honra ser cooperador do apóstolo Paulo. Pois é, manda saudações. Já assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Ou seja, são parentes dele, mas ao mesmo tempo cooperadores dele no seu trabalho. O apóstolo Paulo não estava sozinho, né? Houve muita gente que o ajudou, e Romanos 16 mostra isso. Homens, mulheres, né? Pessoas de boa situação, que é o caso da Febe, né? Que é o caso aqui também, ó, do Gaio, né? Porque versículo 23, já que ele é hospedeiro de Paulo e de toda a igreja, né? O Erasto, que era o tesoureiro da cidade, né? O irmão Quarto, e esse nome Quarto era um nome nobre, né? Em Roma. Então tem gente aqui, né? Tem gente rica, tem gente pobre, tem gente nobre, tem plebeu e plebeia, né? E homens e mulheres aí que ajudaram Paulo no seu ministério. Aí vem o versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Esse versículo é muito interessante porque tem algumas vertentes aqui para entender esse texto. Uma delas é que Tércio seria um nome que Paulo estaria dando a si mesmo, né? Porque ele é Paulo de Tarso, tá bom? Essa é uma vertente. Então, eu, Tércio, que escrevi essa carta. As duas principais, tá bom? A outra é que Tércio seria o amanuense de Paulo. O que é um amanuense? A pessoa dita e o amanuense escreve, tá? O texto. Então, Paulo estaria aí, né, preso, e o Tércio estaria escrevendo a carta. Paulo ditando e Tércio escrevendo a carta, tá? Então, você tem aí várias formas de pensar. A questão é, alguém escreveu essa carta e ela chegou na gente, e essa chegou até a gente, e essa pessoa manda saudações. Seja um nome que Paulo se dá, seja Tércio um amanuense. Aí eu já falei do Gaio, né? Do Erasto, do Quarto, e vem o versículo 24, como eu falei, que pode ter sido inserido depois, né? Ou não. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo é para todos.
Deus não exclui ninguém da sua graça, através de Jesus Cristo. Então, meu irmão, essa graça é para mim, essa graça é para você, tá bom? E aí vem a doxologia. Linda, ora ao Deus, ou seja, para Deus, que é poderoso para confirmar vocês que estão recebendo essa carta aí em Roma, e vocês que estão ouvindo essa transmissão hoje, e eu também, Alessandra, nesse 28 de abril de 2023. Esse Deus é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, o evangelho de Paulo, que foi revelado pelo próprio Jesus. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Esse mistério foi guardado em silêncio, mas foi revelado em Jesus Cristo para Paulo, e hoje a gente tem esse mistério revelado a cada um de nós. E que agora, 28 de abril de 2023, e lá, quando os romanos recebem a carta, tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, né? Escrituras que dizem tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer. Escrituras proféticas aqui nesse sentido, das quais fazem parte os textos do Antigo Testamento e as cartas que estão sendo escritas neste momento aqui, que ainda não são, né, reunidas ali como Novo Testamento, ainda são cartas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, quando? Para sempre. Amém. Eu fiz questão de ler bem devagar e eu sei que você entendeu tudinho. Que nessa manhã, você, meu irmão e minha irmã, receba essa graça de Jesus Cristo. Receba a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. E aí na tua casa, na tua vida, tá bom? E é a esse Deus único e sábio que nós damos toda a glória também, por meio de Jesus Cristo, não só hoje, mas para todos sempre, tá bom? Vamos à meditação da Mary. Através de várias gerações, vários membros da minha família estiveram envolvidos no ministério. E eu fiquei maravilhada quando eu soube que uma parte da minha família, a minha tia-avó, Marta, esposa do tio João, era uma crente fiel. E você sabe? Da Igreja Metodista. E aí ontem eu fiquei sabendo de mais coisa, que eu fui encontrar minhas primas, né? Primas do meu pai e primo também. Gente que conhece um monte de gente da Igreja Metodista que eu conheço, que conheceram os fundadores daqui da Metodista Central de Nilópolis, lá da Catedral, de onde eu participei também. Gente, o mundo é muito pequeno, meu Deus! E aí eu fiquei maravilhada quando soube disso. Pois é, um era pastor, outro era missionário, outros dois faziam parte da equipe de diferentes ministérios e vários serviram como voluntários. A Mary está falando dela e eu estou falando da família da minha tia-avó. Embora eu tenha sido voluntária ao longo dos anos,
Meu principal ministério agora é como escritora cristã. Pois é, eu, Alessandra, um deles. Passo longas horas pesquisando, lendo e escrevendo. Como o meu trabalho acontece onde os outros não podem vê-lo, algumas pessoas supõem que não estou muito envolvida no trabalho da igreja, diz a Mary. Eu não, estou envolvida também, né, no trabalho da igreja. Além de falar que você não vê aí o meu rosto, mas escuta a minha voz e vê meu rosto de vez em quando. Em suas cartas, o apóstolo Paulo mencionou várias pessoas que fizeram um bom trabalho onde outros não podiam ver. Na leitura de hoje, Paulo lista os nomes de vários deles, enquanto Febe, que é uma mulher, encabeça essa lista em Romanos 16:1, identifico-me, a Mary, com Tércio, em Romanos 16:22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Como eu, Tércio estava realizando seu ministério em segundo plano. É aquilo que eu falei. Então, a Mary está fazendo referência à vertente que acredita que Tércio não é o apóstolo Paulo, é um amanuense, né? É a pessoa que escreve enquanto o apóstolo Paulo está ditando. Embora possamos dar como certo o trabalho de pessoas como Tércio, é importante lembrar que nem todo o trabalho no ministério é visível para nós. No entanto, esse trabalho é vital para a propagação do Evangelho. Imagina se não existisse a pessoa que escrevesse esse texto, né? Se realmente o Tércio é o amanuense, imagine se não existisse o Tércio na vida do apóstolo Paulo. Vamos orar com a Mary? Gracioso Senhor, obrigada por aqueles que pregam o Evangelho de maneiras que nem sempre são visíveis. É o teu caso? Então a gente está orando por você. Dá-lhes a garantia de que seu trabalho é importante e necessário. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje: independente da minha tarefa, Deus conhece o trabalho que eu faço. É como Agar diz lá, né? Em Gênesis 16. Tu és o Deus que me vê. E Deus vê o teu trabalho, meu irmão e minha irmã, ainda que ninguém veja. Oremos pelas pessoas que trabalham, entre aspas, nos bastidores. Então vamos orar mais uma vez aí. É o teu caso, minha irmã, meu irmão. Senhor, nosso Deus e Pai, nessa manhã nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que trabalham nos bastidores. Esse trabalho é importantíssimo, Senhor, porque se não fosse esse trabalho, quem fica à frente e aparece não estaria ali. Então nós abençoamos todas as pessoas que auxiliam no Evangelho, trabalhando nos bastidores, Senhor. E nós abençoamos também, nessa manhã, a vida da Laurinha, do Antônio Carlos, da Elaine, do Ebert e de tantos outros que completam mais um ano de vida nesse 28 de abril. Que o Senhor os abençoe de forma muito especial. Obrigada por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Excelente sexta-feira, excelente dia, excelente fim de semana. Estamos vencendo o mês de abril, hein? Já está quase acabando. Deus te abençoe e vamos orar aí pelo versículo de maio. Vamos pedir a Deus aí um versículo bem legal, tá bom? Deus abençoe. Amém.